Pai do Senhor a todos os irmãos, mais uma vez nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, incentivar todos os irmãos a participarem conosco do nosso canal, a Demontese TV, um canal feito especial para a sua vida, para o seu crescimento espiritual, não somente seu, mas como de toda a sua família. Nós somos da Assembleia de Deus Montese, uma igreja missionária, uma igreja feita pelo Senhor Jesus para trabalharmos na obra do Senhor Deus, dando crescimento à obra do Senhor Deus aqui na terra, em especial no nosso estado, no estado do Ceará, tão carente de evangelização. Sou o pastor Osiris Júnior. Nós queremos nesse momento tratar um pouco sobre o tema de família, o capítulo de número 24, na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. O nosso credo, ele insiste nesse capítulo a tratar um pouco sobre aquilo que nós cremos em relação à família, sobre aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina no tocante àquilo que a Bíblia Sagrada vê como família. Poderíamos ler um pouco daquilo que o credo nos ensina, tão somente falando que cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, sendo composta de pai, mãe e filhos quando houver, pois o Criador, ao formar o homem e a mulher, declarou solenemente: portanto, deixará o varão de seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Quando paramos para observar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina de forma muito específica a importância em que o Senhor Deus dá à família, a forma, a estrutura em que o Senhor Deus colocou-nos na humanidade, nos ensinando a viver, a trabalhar, a cuidar da terra, tantas obrigações que o Senhor Deus deu lá no Jardim do Éden, mas também nos preparou para caminhar em família, e agradecemos a Deus por isso. A palavra de Deus nos ensina de que o Senhor Deus, depois de formar todas as coisas, tendo feito um homem, colocou-o ali no Jardim do Éden, e a Bíblia Sagrada fala que apesar da beleza extraordinária do local, da perfeição da criação divina, das obrigações que Adão, como aquele primeiro ser humano, tinha, da sua ocupação, da sua comunhão com o Senhor nosso Deus, ainda assim a Bíblia Sagrada fala de que Adão ainda precisava de ser mais completo, precisava de estar em família. A Bíblia Sagrada nos ensina de que após o Senhor Deus ter feito a mulher, tirado de Adão, apresenta a Adão, a Eva, e a Bíblia Sagrada nos ensina de que Ele próprio, o Senhor Deus, é o realizador do primeiro casamento. A família começa com a presença do Senhor nosso Deus. Lá na frente nós vamos encontrar o Senhor Jesus no começo do seu ministério terreno, ou pelo menos no início do registro da palavra de Deus, do seu ministério, dentro de um casamento, exatamente fazendo ali o seu primeiro milagre, trazendo de volta a alegria naquele momento em que o casamento parecia que poderia ter alguma dificuldade. Então entendemos através da palavra do Senhor Deus a necessidade em que o ser humano tem de estar em família e, de uma certa forma, como o Senhor Deus organizou para que a família pudesse caminhar e se estruturar e crescer de forma tal em que o nome do Senhor Deus pudesse ser glorificado. Então a Bíblia Sagrada não fez de qualquer forma, não colocou sem regras. A Bíblia diz de que o Senhor Deus, quando apresenta a Adão, a Eva, ele institui ali uma forma de se organizar na sociedade. Lá na frente, a palavra de Deus nos ensina de que o próprio Senhor Deus promete filhos a esse casal, coloca-os com a missão de povoar a terra, de trabalhar, de produzirem, de fazer a terra ser fecunda. Então a Bíblia Sagrada nos ensina de forma muito específica regramentos para essa família. Lá na frente, o apóstolo Paulo ensinando a igreja do Senhor, também de forma muito específica, em muitos momentos na Sagrada Escritura, demonstra como a família deveria ter
a sua forma de trabalho, a sua organização, para que eles pudessem, cada membro da família, ter a sua atividade, o seu trabalho. O nosso credo também reconhece o casamento civil como sendo algo aceitável no nosso meio religioso e também o casamento religioso com efeito civil. A nossa justiça brasileira assim nos garante tal procedimento. A palavra de Deus ela é muito específica em relação ao casamento realizado pelo Senhor Deus. E nisto, a Bíblia Sagrada também nos traz ensinamentos preciosos de como devemos nos conduzir em amor, em sinceridade, em fidelidade, em amor mútuo. Em muitos momentos a Bíblia Sagrada nos ensina de como a família, como o casal, devem permanecer unidos na presença do Senhor Jesus. Lá no capítulo 13 de 1 Coríntios, naquele texto tão conhecido não somente do povo de Deus, mas de toda a humanidade, o apóstolo Paulo ensinando como deveria ser o amor. Ele não fala de um amor desorganizado, desse amor do mundo, esse amor que na verdade tenta demonstrar algo que não é, o amor que fere, o amor que machuca as pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele ensina sobre o amor, e nós podemos trazer isso para dentro da família de uma forma muito específica, ele fala de um amor de forma muito responsável. Assim deve ser a vida conjugal e a vida no seio da família. Podemos ter muitas alegrias, prazeres, mas não nos esquecermos das responsabilidades que cada um assume quando se coloca como um representante da família. O pai, a mãe, os filhos, cada um tem uma participação muito direta na alegria e na jornada da vida familiar na presença do Senhor nosso Deus. O nosso credo também nos ensina dos motivos da formação da família. Lá, baseado na palavra de Deus, sobre a procriação. Certamente a Bíblia Sagrada nos ensina que logo após o casamento realizado pelo Senhor Deus entre Adão e Eva, houve ali uma ordem divina para que eles procriassem, para que multiplicassem, para que enchessem a terra. Em verdade, alguns casais acham que têm a obrigação de povoar toda a terra. Famílias antigas, elas tinham muitos filhos. O meu pai veio de uma família de 16 filhos, a minha mãe também veio de uma vasta família. Hoje as famílias são um pouco menores, haja vista a população ter crescido bastante, mas o casamento tem esta missão também de procriar, de trazer novos membros, novos seres à humanidade, e louvamos a Deus porque esta foi a forma em que o Senhor Deus determinou que assim fosse. Também para o prazer. É prazeroso um casal se unir da forma correta. A Bíblia Sagrada diz de que cada um pague ao outro aquilo que é devido, nos demonstrando de que é uma alegria, um prazer a vida em conjunto. Então, certamente, para o casal, para a vida familiar, é um prazer estarem unidos no meio da sociedade. E tantas outras facetas em que a sociedade se beneficia da união, da família organizado da forma descrita pela palavra do Senhor nosso Deus. A Bíblia Sagrada também nos ensina, e o credo das Assembleias de Deus, a nossa declaração de fé, coloca muito especificamente a questão do pai, da mãe, do filho, demonstrando a missão de cada um deles e como cada um deles deveria se organizar. O nosso credo ele fala de casos excepcionais, como por exemplo, ao longo da formação familiar, caso haja filhos advindo do casamento, um dos membros venha a faltar. Por qualquer outro motivo, a Bíblia Sagrada nos demonstra que em muitos momentos isso aconteceu. Às vezes, ao longo da jornada, o pai vem a óbito, ou a mãe, ou algum filho. Certamente, apesar da longa dificuldade que é perdermos entes queridos, mas a família continua. Nós precisamos de ver
de que forma a Bíblia Sagrada nos ajuda a entender, a ter a continuidade da família. O nosso credo, a nossa declaração de fé estimula de que membros da família se ajudem mutuamente nesta educação. Hoje nós temos muitos avós que se responsabilizam pelos seus netos, parentes próximos, tios, tias, algumas pessoas queridas estão ali, mas há casos específicos em que devem ser tratados para dar a continuidade da família. Nem tudo, apesar de aparentemente bom, nos ajuda. Há casos em que não há uma formação familiar. Um grupo de amigos juntos morando durante um período de estudo não significa uma formação de família. Um grupo de pessoas que estão ali para um determinado momento. Então a Bíblia Sagrada nos orienta que a família é algo um pouco mais solene. Algo em que foi formado pelo Senhor nosso Deus. Então o nosso credo, ele entende e estimula para que as famílias se cuidem mutuamente. E a Bíblia Sagrada nos dá a entender de que nós devemos sim ter obrigações um para com o outro. A formação familiar não pode desprezar aqueles que ficam mais velhos ou as crianças. Não pode simplesmente se esquecer daquelas pessoas em que já não estão mais no nosso convívio tão próximo e por conta disso muitas pessoas desprezam os membros da família. Como não lembrarmos do Senhor Jesus nos seus últimos suspiros de vida, ainda assim cuidando da sua mãe querida, entregando-lhe ali ao apóstolo João para que desse continuidade do cuidado na vida familiar. Assim, cada um de nós devemos ter esse mesmo sentimento de não desprezarmos, nos esquecermos dos componentes da família que o Senhor Deus nos deu para amarmos, para crescermos juntos, para termos momentos de prazer, mas também para termos muita responsabilidade naquilo que fazemos. Por fim, o nosso credo fala de como a família deve ser formada. Hoje existe um apelo muito forte a algo negativo para a família. Há pessoas que desprezam a estrutura familiar que a Bíblia Sagrada nos ensina. Há pessoas que já não entendem mais que a família é um homem e uma mulher, um casamento. Há pessoas que entendem de forma distinta e aqui o nosso entendimento não é machucar ninguém, ferir ninguém, mas falar aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada nos ensina que a família é composta de um pai, uma mãe e filhos. Qualquer outra formação é desconhecida pela palavra do Senhor nosso Deus. Por mais que duas pessoas se queiram bem, elas não são família. Um homem pode ter uma boa amizade com outro homem. O que passa disso não é um procedimento bíblico. A Bíblia Sagrada condena. Uma mulher pode ter uma boa amizade com outra mulher. O que passa disso é condenado pela palavra do Senhor nosso Deus. Isso não forma família. A Bíblia Sagrada nos ensina perfeitamente sobre a forma em que um homem e uma mulher compõem, formam a família que é descrita pela palavra de Deus. Então o nosso credo, a nossa declaração de fé, de forma muito veemente, discorda da forma em que o mundo hoje vê como outras facetas familiares, outras formas de se constituir família. A palavra de Deus nos dá a sensação segura de que a Bíblia Sagrada condena a formação homossexual, demonstrando de que existe, na verdade, algo desvirtuado daquilo que o Senhor Deus propõe para a humanidade inicialmente. Então, mais uma vez, a Bíblia Sagrada nos ensina de que para termos uma vida próspera, uma vida alegre, uma vida dentro daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina, a Bíblia Sagrada nos estimula a constituir a família e a vivenciá-la de acordo com os costumes e com os ensinamentos da palavra do Senhor nosso Deus. Que cada um de nós possamos ter diante de Deus uma vida íntegra, ter o prazer nas nossas famílias. Família é algo para ser prazeroso. Quando nós temos
dificuldade de voltar para o nosso lar, alguma coisa não vai bem. A nossa casa deve ser a nossa fonte de energia, de prazer, de alegria. Não existe um outro lugar na terra em que almejamos estar mais do que o ambiente do nosso lar. É uma alegria estar em casa com a família, com os filhos, com o cônjuge, temendo ao Senhor nosso Deus, diante de Deus, caminhando sempre em alegria, certamente trabalhando nas adversidades, nos dias difíceis, nos momentos de luta, mas continuando como família na presença do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Em que se algum momento estivermos passando por alguma dificuldade no nosso seio familiar, que à luz da palavra do Senhor nosso Deus nós possamos encontrar resposta. E certamente a Bíblia Sagrada nos ensina de que um cordão de 3 dobras tem mais dificuldade de se romper. Quando nós convidamos o Senhor Deus para dentro da nossa família, para o nosso seio familiar, Deus traz alegria para todos os momentos da nossa vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.